Tem um mito que está na moda no Brasil agora, o mito da autoridade, que é assim, a mesma multidão que nunca respeitou governos anteriores, que também foram democraticamente eleitos, né, iam para as ruas gritar contra as medidas humanitárias desses governos, chamando-os de comunistas, mas na verdade estavam tentando ser humanitários. Não estou dizendo que era o governo do paraíso, mas que tinham muitas obras humanitárias nesses governos, tinham. Mas eram exatamente essas obras humanitárias que eram objetos de resistência dos mitos dos cristãos. Porque pensar na diversidade sexual era instituir uma cultura gay. Citar textos de uma filósofa feminista numa prova do Enem era visto como implantação do feminismo e da homossexualidade. Cuidar de restaurar a história dos negros que foram surrupiados, estuprados, sacaneados e que hoje no Brasil ocupam mais as favelas do que os morumbis da vida, os mangabeiras da vida, os bairros ricos que a gente conhece no Brasil. Ah, isso aí é que é racismo, vamos juntar todo mundo. Aí como é que se junta todo mundo? Os ricos cada vez ficam mais ricos, os pobres cada vez ficam mais pobres. É isso que eles chamam de juntar. Mas qual é o eixo de toda essa luta social injusta? É o tal do argumento da autoridade. Porque as mesmas pessoas que contestaram as autoridades anteriores chegam agora e falam assim: não, você não pode falar mal deste governo porque toda autoridade foi instituída por Deus. Deus instituiu esse governo lá e o governo está roubando. Tem um ministro do meio ambiente que está comendo o meio ambiente igual um cupim, que manda embora todo mundo que quer agir com justiça em relação ao meio ambiente. Você tem uma ministra da agricultura que soltou todos os agrotóxicos aí que vão matar a você e a mim, e o Senhor nos livra como cristãos, porque coisa nenhuma mortífera nos fará dano naquilo que a gente não tem controle. Mas eu não deveria transformar isso numa luta imbecil de ficar ridicularizando a luta dos que estão lutando contra a injustiça do agronegócio. Acho que eu me complexei aqui, mas você entendeu o que eu quis dizer. Você tem aí uma ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos que tem no seu meio uma tal de Sarah Winter, que é uma alusão ao nome de uma mulher que era fã do Hitler, alemã, né? A Winter lá, Winter, não sei como é que... Deve ser Winter, porque é alemão, né? Você tem... Libera-se verbas para cuidar da FUNAI, dos indígenas, e aí usa-se menos de 10% dessa verba. Ou seja, você tem todo um governo que está atentando contra a população. Neste momento, mais de 7 mil pessoas morrem de uma virose no país, de um vírus desconhecido, da Covid-19, e aí se está procurando trocar delegados para encobrir investigações familiares, investigações que envolvem familiares, que envolvem tráfico de armas, milícias, construções indevidas. Mas isso tudo está sendo sustentado pelos cristãos em nome do quê? Do mito da autoridade. Olha, autoridade, cuidado que você vai ser ferido. É um mito. Igual esse mito aqui de uma mulher que pegou no saco de alguém e tem que ter a mão cortada. Mas graças a Deus que junto com esse mito que ainda existe entre nós, da autoridade, existe também o Espírito de Deus que nos restaura a consciência e nos faz dizer, olha, não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Toda autoridade foi instituída por Deus. A única autoridade que foi instituída por Deus neste momento no país é a Constituição que foi escrita por representantes do povo. E a Constituição diz: o povo é soberano. A vontade do povo é soberana. É verdade que o povo colocou um presidente na república. O povo, na verdade, 30% dos eleitores. 30% votaram no presidente que aí está, os outros 30% votaram em outra pessoa e os outros 30% não votaram. Se abstiveram, deixaram de votar, votaram em branco, votaram nulo. Então, esses 30% que estão aí se consideram autoridade, mas mesmo nesse caso, a Constituição diz que um presidente precisa cumprir a Constituição e que se ele comete crime de responsabilidade, o povo tem o direito de tirá-lo por meio dos seus representantes. Essa é a autoridade que foi instituída por Deus. Deus instituiu autoridades científicas e jurídicas para ensinar a gente a fazer uma das melhores constituições para que o nosso povo fosse cuidado, para que houvesse justiça. Mas engraçado que essas pessoas
que valorizam o tradicionalismo, odeiam a tradição da autoridade instituída por Deus. Elas querem uma autoridade instituída por Deus conforme a imagem e semelhança delas, que é um ser autoritário, um ser corrompido, um ser que fala de Cristo, mas só bafora o bafo do dragão, um ser que tem uma boca que profere arrogâncias e grandes blasfêmias. Isso é o tradicionalismo. Então, saiamos do tradicionalismo, que é um mito, e voltemos à tradição. E a tradição diz que o reino de Deus ia nascer em nós, que a humanidade ia se preparar para receber um reino sempre eterno, ou seja, um reino que não tem fim. Então, ao invés de a gente ficar seguindo aos mitos, seja o mito de pegar no bago de alguém, seja o mito de ficar lambendo o bago de outro alguém, me perdoe a expressão nada formal, a gente tem que ir para a realidade, a justiça, a fé, a consciência do Espírito, que diz: a autoridade a qual vocês todos têm de se curvar, diz que um presidente que comete crime de responsabilidade, este que está aí cometeu muitos, tem de ser tirado para o bem comum. Parem de ficar colocando Deus nessa pouca vergonha, igual você colocava Deus aqui, para cortar a mão de uma mulher que estava tentando proteger o seu marido de uma briga de macho bobo. Este é o princípio para a gente neste momento. Assim como Deus nos libertou dessas mitologias cananeias, tradicionalistas, de valorizar as bolinhas de um homem, derrubemos esse outro mito, que é a misoginia em pessoa, que deixa todo mundo confuso com uma mulher num relacionamento abusivo. Derrubemos esse mito, no nome de Jesus, e respeitemos a autoridade de fato, que é a soberania do povo dentro da lei. Da lei, não do pecado, nem da lei de Israel, mas da lei do amor, que foi tentou-se retratá-la na nossa Constituição, que é uma das melhores do planeta. Você viu, né? Eu saí daqui de uma lei misógina para mostrar como que a misoginia vai sendo tradição no Brasil, a ponto de a gente estar adorando um machão da pior espécie que foi colocado lá pela ingenuidade do povo e que agora está sendo mantido pelo tradicionalismo desse povo, que ama um tradicionalismo e odeia a tradição da fé, da misericórdia e do amor, chamando isso tudo de comunismo. Mas essa é a tradição que a gente precisa trazer de volta. A fé, a misericórdia e o amor em Deus, que nos deu ciência e nos deu sabedoria. E eu acho que você já entendeu aonde que eu quis chegar. Então não cheguemos apenas, caminhemos rumo à plenitude do príncipe da paz, derrubando mitos, derrubando sofismas, derrubando machismos, derrubando loucuras que não tem nada a ver com a autoridade instituída por Deus. Não tem. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.